Bom dia! Vamos para mais um dia de estágio grátis, de estágio no papo, de preparação de verdade, de um treinamento que vocês recebem aqui comigo e com o Pedro Quintino, uma oportunidade que vocês têm aí na mão de aprender temas imperdíveis. E hoje nós iremos falar sobre contestação. Mas não é aquela contestação básica que você viu lá na faculdade, aquela contestação teórica, mas uma contestação prática, uma contestação de verdade. Bom dia, bom dia. Vamos mandar essa live para todo mundo para participar, para todo mundo que quer ter essa oportunidade de aprender de verdade. E a contestação, toda vez que a gente se depara com ela, é um sentimento diferente. Para isso, nós devemos estar 100% preparados para esse ato processual. Vou convidar o Pedro aqui já para entrar com a gente. Olha, hoje promete, esse tema promete. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lud, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo também. Bom dia, pessoal. Está nos acompanhando, vai nos assistir depois. Bom dia. E é isso aí. E hoje a gente separou um tema de contestação, de erros, assim, de coisas que as pessoas não podem cometer ao se deparar com uma contestação. Porque, de fato, eu sempre remeto lá no meu estágio, das coisas que eu aprendi, e a contestação, meu primeiro contato também foi bem chocante, por ter somente de base a lei seca e acabou. E aí, quando a gente vai fazer, tem que estudar ponto por ponto, acaba ficando muito complicado. E é por isso que a gente está aqui hoje, para passar um beabá de verdade, o que acontece dentro do escritório, o que a gente ensina para as pessoas, para os estagiários dentro do escritório, como se fosse não, né, Pedro? É a primeira contestação. Hoje o pessoal que está aqui acompanhando vai ter essa relação, esse contato aí. Eu acho muito legal a gente partir dessa ideia, né, de como se fosse a primeira contestação, porque muda a própria visão do advogado. Porque o advogado que já está acostumado a fazer uma contestação, ele já sabe quais são as etapas e ele acelera numas, tem mais atenção em outra. Enfim, ele faz o pacote completo num outro ritmo. Quando você passa essa tarefa para um estagiário, vamos dizer que ele começou recentemente aí no escritório, você passa, o próprio advogado já para e fala, bom, vamos lá. Qual que é a primeira coisa que ele tem que entender para saber a peça que ele vai fazer? Será que ele sabe onde se encaixa a contestação na estrutura do procedimento comum? Em que momento que entra essa contestação? Às vezes é algo tão óbvio que para o estagiário não é. Aí você tem que falar, olha, a contestação vem nesse momento, o que aconteceu foi isso. Qual que é o prazo? Vamos trabalhar em cima do prazo, porque você tem que devolver um trabalho até tal dia, que não é o dia fatal, né? É um dia para fazer a revisão, para fazer a definitiva. Mas eu vou te explicar como fazer o cálculo aí do prazo fatal, prazo final, que a gente tem para fazer o protocolo. Então, você vai ter que me entregar 5 dias antes desse prazo final. Então, você faz junto com o estagiário aquele cálculo. E aí começa a falar, ó, você vai começar a fazer por qual parte, né? Aí vem talvez onde a gente vai entrar aqui nessa aula de hoje, né? Por onde começar na contestação? O que você precisa saber para, antes de abrir o Word e começar a digitar a contestação, o que você precisa saber, né? Quais são as dicas que a gente pode dar para o pessoal aqui na prática? O primeiro choque, na minha opinião, é a questão, são as preliminares, assim, porque o que a gente tem de base é isso. De fato, a gente tem que começar a análise por essas preliminares, só que na prática não existem tantas, assim, igual a gente vê numa prova da OAB, na teoria, não tem, porque às vezes eu vejo gente colocando muita preliminar sem ela nem existir. É porque é a única coisa que a pessoa sabe para colocar naquela peça. Na hora que vai para a parte de rebater, contestar ponto por ponto ali do mérito, a pessoa não consegue desenvolver esse raciocínio. E isso é muito perigoso também. Então, assim, depois das preliminares, né? Não vamos
abordar tanto as preliminares. Mas depois disso, como que é feita essa análise para começar mesmo ponto por ponto? Depois que a pessoa já entendeu ali aonde está a contestação dentro do procedimento, a gente vai falar do prazo um pouquinho mais à frente também, mas fora da contestação, como que faz essa análise? Só para matar a questão Fora da dos preliminar. preliminares, para passar para o estagiário, é o seguinte, assim, pessoal, a preliminar é uma oportunidade que o processo te dá para você, de repente, extinguir sem entrar no mérito, ou até mesmo, né, ganhar um tempo para dilatar a questão processual. Então, Sim. a preliminar, ela não vem assim agredindo o próprio mérito, a discussão de Não. mérito lá na frente. Ela é uma oportunidade para você, de repente, já cortar o mal pela raiz. Então, você tem que fazer esse estudo antes, como exatamente o que você falou. Não é porque elas estão ali que elas são cabíveis no seu caso. Então, você tem que ver se realmente cabe, se não cabe. Você tem que fazer algo assim adequado à sua realidade que você está apresentando ao judiciário. E aí vem um pouquinho do seu conhecimento de teoria geral do processo, aquelas aulinhas de TGP, né, para saber, né, para atacar as preliminares. Então é bacana, é um estudo legal de preliminar que, se tem oportunidade, manda bala. Excelente, Sim. deve constar. Geralmente é bem tranquilo, cada preliminar você aborda assim com uma narrativa bem curta, bem objetiva, Sim. né, sem ser tópicos grandes, né? Você faz algo bem atacando pontualmente aquela preliminar. E aí depois, Ludi, que eu acho que é uma dica que eu gosto de dar para o estagiário, é o seguinte: para você fazer uma boa contestação, você tem que estudar bem a petição inicial. Você tem que conhecer bem a petição inicial da outra parte. É Você um pode erro, ter... um erro que eu cometi no começo, inclusive, era o seguinte: já pegar ali um ponto e já saber que aquele ponto, nossa, eu tenho muito argumento para rebater esse ponto, para contestar, impugnar esse ponto, e eu já começava a escrever. Entendeu? Eu já abria, porque o que eu faço nos dias atuais é o seguinte: eu abro a inicial, dou aquela lida sem ter, né, de cair em tentação de começar a escrever já. Então eu abro, deixo ali, leio tudo. Depois, na hora que eu volto à leitura, eu começo a colocar ponto a ponto para não faltar nada, como se fossem tópicos. E depois eu Exato. venho recheando esses tópicos. Porque Isso. corre o risco, se a gente não fizer isso, de deixar alguma coisa para trás. A não ser que você tenha, mesmo assim, daqui 20, 30 anos de prática, eu acredito que eu vou fazer a mesma coisa, porque não é porque você tem muita prática que você consegue fazer uma coisa tão mais rápida, tão mais eficaz, assim, porque a contestação é uma peça não chata, né? Eu posso falar chata, mas com muito detalhe, que se passar naquele momento, lá na frente, talvez você não consiga, talvez não consegue consertar o erro. Então, eu costumo fazer isso, deixar ali, porque às vezes na empolgação que a gente está de impugnar, de contestar aquilo, de rebater, acaba passando alguma coisa. Então, eu faço Não, dessa forma. essa organização que você falou é perfeita, deve servir como exemplo para todo mundo. Pegar em cima da petição e fazer esses tópicos, para não deixar nada passar. Então, a contestação é o momento de impugnar exatamente para isso, para não deixar nada passar. Porque se passar o prazo da contestação você não contestar, o que acontece? Todos os fatos alegados pelo autor são tidos como verdadeiros. Então, na verdade, o que ele falou ali não tem contestação, não tem impugnação, é a famosa revelia, como verdadeiro. E se você contesta, mas você falou, deixa passar algo importante, aí cai na preclusão. Aí cai na preclusão. Ou seja, você perdeu a oportunidade de se manifestar sobre aquilo, de impugnar aquilo no momento oportuno que era a contestação, e aí lá na frente, é um caso que eu vou trazer aqui hoje, vou falar hoje exatamente disso. De um dano material que deveria ter sido impugnado especificamente, não foi. E o juiz consta isso. Então, o que acontece? A parte não impugnou, meu amigo, então ele ganhou danos materiais do jeito que ele pediu. Porque você não impugnou. Às vezes a galera acaba confundindo a figura do juiz. O juiz não tá ali para corrigir, não é papel dele. É papel nosso saber o que a gente está fazendo. O juiz, ele não vai, não, ele não impugnou, vou dar essa chance aqui, né?
de dar essa Não, exatamente. indenização. Se você não falar, o juiz pode até ficar com dó. Mas ele vai dizer, olha, infelizmente, não tem o que fazer. Você deveria ter, não fez, poxa, O ganhou. problema é seu, Se né? você tivesse impugnado, o mínimo que fosse, poderia gerar uma controvérsia naquilo e ser decidido favoravelmente a você, então. Mas como você Uhum. nem questionou isso, nem levantou essa bola, porque é a organização. Então, aquilo que você falou, Lúcio, perfeito. Você vai, o roteiro da sua Isso. contestação em cima da petição. Em cima da petição. Às vezes você pode, na contestação, é um momento que você até pode pecar pelo excesso. Uhum. Exatamente para não deixar um buraquinho ali aberto. Aí vem voltando naquela aulinha que a gente falou de petição inicial. Uma boa petição complica o trabalho do advogado do outro lado na contestação. Agora, já uma petiçãozinha um pouco Não, mais. porque às vezes, por exemplo, eu tô do lado do autor, tem a inicial. Nossa, eu já peguei cada contestação que eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Porque às vezes o cliente vem com uma coisa muito rasa, você pega aquilo, é seu cliente, é o que você tem para trabalhar. E quando vem a contestação, que é o que você falou, uma contestação perfeita, assim, em detalhes, até em excesso às vezes, mas você fala, meu Deus. Às vezes pode nem ser, que você começa a estudar e Uhum. consegue sim replicar certinho, mas assusta. Então, um trabalho bem feito do advogado do outro lado assusta. Você fala, meu Deus, será que eu vou conseguir agora, É, né, continuar? Então, é uma peça que choca, sim, é. E bastante. talvez esse sentimento que você falou é algo que no início da carreira a gente passa por isso, a gente experimenta. Fazer Uhum, sua primeira contestação, você fica um pouco assustado. E, ao mesmo tempo empolgado, porque você quer escrever logo. uhum, Só que esse escrever logo pode, uhum. de repente, você pular algumas coisas importantes. Então, ótimo, se quiser desenvolver tudo, mas sempre siga o roteirinho da petição inicial. Então, vai batendo na petição inicial, o que você falou foi perfeito, assim, para ilustrar. Vai Uhum. colocando em tópicos o que você quer rebater, o que você acha que é importante rebater. Porque depois o próprio advogado fala assim, ah, você não rebateu isso aqui, talvez porque você não viu que isso poderia ser uma controvérsia, Sim. que poderia ser impugnado. Aí depois o advogado vai lá e fala, rebata isso aqui também. Mas Uhum. primeiro é legal o estagiário pegar e fazer esse primeiro filtro, que vai ser o roteiro que ele vai elaborar, como você falou, esses tópicos, depois você faz o quê? Depois você preenche. Aí É. sim você brinca no Word de preencher, aí você faz É. ali E pode a existir redação. a possibilidade, na verdade, da pessoa não conseguir, ela não ter argumento para Uhum. rebater uma coisa. É por isso que as ações, às vezes, são parcialmente procedentes também. Porque às vezes É, não tem como você rebater. A gente tem sim. que passar por tudo, mas às vezes a pessoa tem uma prova e não tem como. Simplesmente não tem como. Aí a gente vê as teses genéricas, né, mais É, superficiais, que a gente tenta ali, né, de alguma forma não deixar de rebater, mas existe. Então, é, Luiz, tem que rebater? Tem. Você tem que colocar tópico a tópico, mas tem algumas teses que elas ficaram um pouco mais complicadas, mais delicadas. Porque, de fato, a gente não tem o controle de tudo, a prova de tudo. Por isso que uma é. parte ganha e a outra perde. Porque E alguém às vai. vezes você mesmo já sabe que o desfecho vai ser procedente, ou seja, você na sua contestação você não vai ganhar com os argumentos, porque você já Aham. sabe que tem um caso aí de extravio de bagagem, você é advogado de empresa Uhum. aérea, você sabe que não vai ganhar, porque Uhum. assim, beleza, pode ser um caso atípico e tudo, mas o padrão, já a própria jurisprudência está consolidado que vai ser procedente. Então, mas você vai fazer o quê? Então, você vai fazer uma contestação falando, ah, é verdade, É. concordo, teve. Não, você vai rebater Uhum. juridicamente, respeitosamente, você vai colocar os argumentos ali, fazer um bom trabalho Até porque e sempre tentar tem diminuir argumento dano. contra, né? E aí vai Uhum. estar um pedido de danos morais ali de 20 mil. Você sabe, pô, não é 20 mil, né? Você sabe que fica. Então você já vai trabalhar a argumentação na redução. Né? Uhum. Vai pedir primeiro, né, para que seja improcedente, você está lutando na contestação pela improcedência do pedido, e se você quiser mais ainda, não é o tópico de hoje, mas você pode tacar uma reconvenção lá dentro também. Sim. Né? Você pode contra-atacar
a parte autora ali dentro da contestação com uma reconvenção, um assunto aí para uma outra aula que é interessante também. Bastante. Mas aqui no caso a gente está utilizando mais os argumentos defensivos, buscando Então, a assim, improcedência. mas na minha opinião, a questão dessa organização é a mais valiosa, porque a argumentação, gente, você fala assim, o que que eu vou escrever? O que que eu coloco? Você consegue estudar bastante por meio da pesquisa, da jurisprudência, até de reportagem, às vezes, migalhas dos Brasil. Você consegue argumentar ali com algumas coisas. Não precisa ter tudo. Minha cabeça tem que ser um arquivo de todas as teses jurídicas existentes. Não. Com o tempo você vai gravando algumas, né? Algumas impugnações já ficam na cabeça, enfim. Mas o ponto principal é colocar tudo isso certinho, ponto a ponto, para que depois você consiga as ferramentas para estudar. O computador está ali, o livro está ali, vai conseguindo desenrolar com essas coisas. A prática não é saber tudo a qualquer momento, é saber utilizar as ferramentas também, que a gente tem na mão, né? E ser organizado. Você falou perfeito. Pegar assim, a contestação, ela precisa da petição inicial para começar. O requisito para você contestar é a petição inicial. Então, a petição é o seu protagonista, é em cima daquilo que você vai trabalhar. E por um lado da argumentação jurídica, isso é bom, porque enquanto que ele lançou os primeiros argumentos, você tem os argumentos dele para trabalhar. Então, é interessante esse lado. E lembrando que a contestação faz parte do processo de conhecimento ali. Então, o juiz ainda está esperando sua contestação para conhecer mais também do caso. Ali você vai dar a sua versão. Você vai trazer o seu material probatório também. Para falar, olha, o que ele está falando não é bem assim. Vejam as provas que eu tenho aqui. Os fatos que ele narrou, até concordo com os fatos, mas vejam que o desfecho é diferente. Não teve dano, por exemplo. E aí você vai tentar comprovar com a documentação que você tem. E vai juntar. Para trazer o quê? Esse conhecimento para o juiz. Exatamente o que ele precisa. Então não é só aquele negócio de rebater. Ao mesmo tempo que você está rebatendo, você está dando informações para o juízo. Novas, que você quer produzir de material probatório. Então é o momento exatamente de você contestar, você ataca essa parte contrária, os argumentos da parte contrária, dando uma nova versão, e aí vai do seu poder de argumentação, fundamentação, comprovar o que você está falando. E gerar a dúvida no juiz, e aí depois disso vira lá na frente os pontos controversos, né? Os controversos que eles mandam pedir, exatamente isso. Na contestação você já vai começar a falar. Criar. Controverso que não é controverso. E essa questão do prazo que a gente falou no começo, porque a pessoa ela tem que saber contar. Eu já me deparei com algumas coisas que, com o tempo, consegui assimilar, assim, de quando que conta o prazo para contestação? É da juntada do AR, é da publicação posterior à juntada do AR, é do recebimento da citação, porque isso tem muita diferença de uma área para outra. No criminal, conta da data lá que a pessoa recebeu. Então, se a pessoa demorou 3 dias para comunicar ao advogado, já são 3 dias que o advogado perdeu do prazo, da contagem. E no processo civil, como que isso funciona? Dentro do procedimento comum, né? Aí já é diferente, exatamente, né? Mas vamos, no nosso caso, assim, do dia a dia, vamos colocar, a gente tem a questão da juntada do AR, vamos dizer assim, que a gente tem que explicar para o estagiário o que aconteceu. A outra parte vai ser nós, né, no caso, vamos contestar, nosso cliente vai ser citado para integrar a lide. E aí essa situação, ele recebeu por AR no dia tal, mas foi juntada nos autos aqui, como a gente pode ver, você abre lá no dia tal. Quando que vai começar a contagem do prazo? Aí a gente passa isso para ele, né? Exatamente isso que estão. Porque então, são datas diferentes. O são AR datas diferentes. É o aviso de recebimento, que a parte recebeu e assinou. Lá na assinatura dela, dentro do documento, vai estar uma data. Em cima, no sistema, vai estar outra data. A gente conta dessa data. No processo. Então, aí que está a importância daquilo que a gente falou da chavinha do advogado para acessar
e ver. Que aí você vai acessar o processo e você vai ver o AR digitalizado com uma data. E que dia que foi juntado esse AR? Aí foi juntado em outra data. Qual data que vale para início de prazo da contestação? Então, isso aí a gente já tem, né, sedimentado aí na doutrina jurisprudência, que é juntada do AR, e não a data do recebimento. Só tem um detalhe que o civil é civil, só que tem o procedimento especial, que é do juizado. No juizado tem juiz que... Tem alguns que deixam no genérico, e aí quando não tem nada específico, você segue a regra, né, do CPC, que é da juntada do AR. Mas eu já peguei alguns casos falando que é da data do recebimento. E às vezes tá lá no meio, aquela palavrinha, você fala, vou seguir a regra, conta da data da juntada. Mas contou da data do recebimento. E isso faz muita diferença na contagem do prazo. Faz. É muito fácil perder um prazo confundindo essas coisas. Tem que ficar bem atento, porque é organização, porque você não trabalha com um processo só. Esse é um processo no meio de outros que estão em andamento, outras intimações saindo, citação chegando. Então você tem que organizar, colocar isso na sua planilha, né, interna do escritório e lançar esse prazo interno. Você sabe, como eu falei no início lá, tem o prazo fatal, né, e aí tem o prazo que você vai trabalhar internamente para o estagiário fazer a devolutiva, né, entregar a primeira versão da peça. E a gente separou um caso aqui, que na verdade o Pedro acompanhou, que dá até para fazer uma pergunta para iniciar esse contexto de que qual que é a consequência de não impugnar uma coisa, não contestar um ponto dentro da peça. Existe uma consequência processual? Passa batido, não passa batido? Isso é muito comum, é o que você falou. Essa falta de organização de passar um ponto da petição inicial, isso pode trazer uma consequência lá na frente depois. Aqui é um caso bem simples, né? Pedido de danos materiais e morais, de ataque de cachorro. A mulher estava andando com um cachorro pequeno, um pincher do colo, e aí um pitbull, um pastor alemão foram lá, saíram da vizinhança e atacaram o cachorro que estava no colo dessa mulher. Aí ela entrou com ação de danos materiais e morais, porque a cachorrinha que estava no colo até morreu, tudo, né? Uma açãozinha bem legal, bem simples. E aí ela colocou aqui, para fins de danos materiais, ela põe na petição inicial, que em razão da morte da cachorrinha, ela gastou R$700 numa nova cachorrinha, pagou R$115 de vacina nessa nova cachorrinha e gastou em R$440 de psicóloga. Ou seja, R$1.255 de dano material. Colocou isso daqui e juntou esses documentos. Na contestação, a parte contrária não falou nada dos danos materiais. Não contestou aí que o valor de ter comprado por R$700 uma nova cachorrinha. Se ela tivesse colocado aqui que pagou R$2.000 numa nova cachorrinha, ia passar os R$2.000. Então, falou assim, pagou 700, 115 de vacina e 440 de psicólogo, pelos danos assim, materiais financeiros que ela teve por conta da morte. A parte contrária não contestou, não falou nada dos danos materiais. E olha o que o juiz colocou. No geral, a parte contrária não contestou nada sobre nada, entendi. Ela bateu só nos danos morais. Pedindo, acho que 17 mil de danos morais, e aí a parte contrária bateu falando que era muito, mas não falou nada. Talvez tenha até concordado, vai entender, mas é comum que a gente faça uma impugnação. Pelo menos para tentar diminuir o valor. Para tentar diminuir o valor do dano. Ou que aquele gasto não tem nexo de causalidade, vamos dizer assim, conexão com o fato. Tenta tirar, não tem nada a ver comprar uma nova cachorrinha, né? Outra coisa é os gastos que você teve com a morte da cachorrinha, mas não ter comprado uma nova cachorrinha. Então dava para impugnar, tinha espaço para argumentação. Aí aqui, olha o que fala na sentença. No caso, a autora comprovou a existência do dano material, porque traz os comprovantes lá de pagamento de psicólogo, de vacina da cachorrinha, e diz, a ré não impugna de forma específica a extensão destes danos, de modo que é de rigor a condenação no importe de 1.255. Ou seja, num parágrafo, o juiz falou assim, você não impugnou, eu não tenho o que fazer aqui, está decidido.
Você não impugnou os danos materiais, você poderia ter impugnado. Você tinha R$ 700 para Imagina se impugnar, isso não é uma 115 dava coisa. assim. é, Imagina se isso não é uma coisa alinhada com o cliente. Às vezes o cliente fala, deixa, né, por conta do sofrimento da pessoa e tal. Mas imagina se isso não é conversado alinhado com o cliente. E aí É. o cliente pede acesso ao processo, pede a sentença. E Uhum. ele dá uma lida ali, ou leva para outro advogado e fala: e aí, o que aconteceu aqui? Ah, teu advogado deixou de impugnar. É, Então, pega já mal. fica Mas eu feio, não, né? mas eu não concordei com ela comprar um cachorro por R$ 700. Ela Uhum, poderia ter adotado. uhum. Tudo é argumento, gente. Tudo é Tudo é argumento. Aí argumento. vai ver, vai lançar a sua argumentação para tentar exatamente impugnar esse valor que ela colocou de 1.255. Então você tinha três linhas ali para argumentar, né? A compra de uma nova cachorra por R$ 700, a vacina de R$ 115 e a psicóloga que ela gastou com R$ 450. Você podia ter linha de argumentação desses três para tentar derrubar um deles, os três, enfim, impugnar, gerar uma controvérsia ali para o juiz decidir Uhum, depois. Então, é um caso que é exatamente o que você falou no começo. Faz essa pontuação dentro da petição inicial, organiza os tópicos que você quer rebater e depois você preenche. Vai com calma, não precisa ter tanta pressa, você queria atropelar e escrever tudo de uma vez. E, gente. óbvio, você vai passar, né, para o advogado, para advogada que estiverem ali na condução, na orientação, e ele vai fazer devolutivo, porque ele já fez Uhum, todo esse caminho. E quando você está fazendo a primeira vez, a gente sabe pelo que você passa, essa ansiedade de rebater. Às vezes você fica até com raiva, né, Lúcia? Nossa, não acredito que ele falou isso, né? O advogado, né? Na petição inicial, nossa, não acredito que ele teve coragem de fazer segurem isso. os E você quer ânimos para não falar, mas errar. calma, você tá no campo do judiciário, calma, não precisa ficar escrevendo tudo em maiúscula para chamar a atenção do juiz. Não, calma. Você consegue escrever e potencializar suas palavras numa boa redação. Não precisa querer gritar com as palavras, né? Então, tem tudo Gente, isso dica que nossa, vai passando, né? enfim. Mas é um momento É, muito importante. A contestação é muito, muito importante. E às vezes, assim, com a aula, eu acho que já deu com esse encontro, já deu para ter uma noção muito ampla do que é, como fazer, como começar. E quando a gente tem esse contato e abre ali a inicial e a contestação, coloca um do ladinho do outro, dá até aquela fala, nossa, agora eu vou começar a minha É. primeira contestação. Vou trabalhar. É um gosto diferente, é uma satisfação. Eu falo que Uhum. quando você consegue lidar, né, com a prática no dia a dia, especificamente do processo civil, que é o que a gente está falando aqui, é muito gostoso, é muito gratificante você, principalmente se você está dentro de um estágio e o advogado vai corrigir e fala, ó, você entendeu, vou alinhar algumas coisas aqui, que é Uhum. de mania de escrita, enfim, de padrão de escritório, mas você entendeu o É. sentido. E com esse entender e saber separar o que deve e o que não deve colocar, é a ferramenta que você precisa para a tua vida inteira dentro da prática. Entendeu? É o que eu falei no começo. Conseguir utilizar todas as ferramentas de pesquisa, e aí com o tempo vai indo. Alterou uma lei, claro, você vai estudar tudo de novo, vai se preparar de uma forma diferente, mas as ferramentas você tem isso que é saber fazer. Não é controlar tudo e ter tudo na cabeça. Você olha para o Uhum. advogado mais experiente e fala, nossa, olha o tanto de coisa que ele sabe, tô passando vergonha. Não, não é isso. É aprendizado. A gente tá, na minha opinião, eu aprendo todos os dias, todos os dias. Vai estudar É. jurisprudência, você vê um caso lá longe, completamente diferente do que é decidido aqui no estado de São Paulo. Aí você tenta até arriscar, colocar um argumento novo ali, e assim é uma infinidade de coisa. Né? E essa é a sua primeira contestação. E depois que você faz, você tem aquele sentimento, né, de nascer um filho, né? Pô, É, foi protocolado, que bonito, que legal ver a é, resposta depois, o juiz já manda para réplica, para manifestação, né, da parte autora. Aí você vai ver a réplica, você vai ficar com raiva, vai querer fazer réplica. E aí você significa que você já está envolvido, você já se isso. envolveu no processo. Aí é aquilo que a gente quer, esse envolvimento, essa intimidade, conhecer o caso, né, os detalhes ali, as impugnações que foram feitas, as consequências disso.
Então é bem, como a gente falou, um momento bem importante de organização, de calma, né? E de uma boa elaboração ali, fechadinho, uma peça fechadinha, né? Tem toda a parte documental para você impugnar também, na parte autora, trazer os seus documentos. Dá para fazer bastante coisa, tem bastante Dá trabalho para ser para. feito na É. contestação. Inclusive, a gente vai ver se já consegue na semana que vem trazer essa questão da reconvenção, porque daí não fica tão longe um assunto do outro, dá pra Pode galera já ser, pegar a gente já pode fazer esse gancho. esse Exatamente. gancho. Mas, gente, assim, não tenham. É mais um tema para não ter medo, só para conhecer mais, e pesquisar mais, e tá cada vez mais familiarizado com isso e aprender a fazer. Hoje vocês aprenderam a fazer uma contestação. Ah, mas cada caso é um caso, cada matéria é uma matéria, é o que eu falei. Ferramenta para estudar vocês possuem. Às vezes eu falo para a galera que faz pergunta aqui, ou até para os alunos do curso. Falo, gente, é só pesquisar. Utilizem a ferramenta da pesquisa, porque a ferramenta de como fazer, vocês já têm. Uhum. Mas às vezes, para encher aquilo, é a questão do estudo, é a questão das É, ferramentas que estão ali em nossas mãos. Então, não acredite que tudo está muito fácil, muito alcançável para todo mundo. Não, todo mundo. Acontece comigo, acontece com o Pedro de sentar e falar, puta, que, né? Tenho que estudar, tenho que não. bater em cima disso. Então, é uma coisa que choca todo mundo, até quem É. tem anos e anos de prática. A Não, diferença é que a gente usa as ferramentas. exatamente. E assim, vamos dizer, a gente passa para o advogado uma contestação não tão complexa, vamos dizer assim, né? Para ele Uhum. começar a pegar a manha processual, mas aqueles casos mais complexos que ficam com o próprio advogado, vamos colocar assim, que faz do início ao fim, depois, entre nós aqui, advogados, a gente circula para você pegar uma opinião do colega, É. porque não significa que a gente é o sabe tudo, não. Dependendo da complexidade, a gente vai, a gente busca ajuda, quer uma visão diferente, algo que ele enxerga que você não viu, né? Um ponto importante, fala ó, vamos rebater isso aqui também. Porque Aí entre colegas, você faz esse é, trabalho para aprimorar. assim como o juiz, a gente consegue ver essa diferença de um juiz para o outro, que ele acaba colocando um pouco da pessoa dele ali nas decisões, o advogado Uhum. também coloca. Porque tem É, princípio, tradição, cultura, cada advogado pensa de uma maneira. Então você vê até essa brincadeira que você colocou aí de colocar em caixa alta, maiúsculo, uhum. né? Parece estar gritando. Eu lembro que no É, começo eu via isso, eu falava, gente, será que é necessário mesmo? Mas eu colocava porque eu seguia o fluxo da onde eu estava, o padrão, né? Mas agora eu falo, ó, eu acho que não precisa aqui. Vamos escrever de uma maneira melhor, mas não precisa gritar. Porque o juiz deve olhar e falar assim, nossa, o que essa pessoa tá, né, querendo exatamente. Um dia eu dizer? fiz a Por que ela tá correção, fazendo esse carnaval? um dia eu fiz uma correção de uma peça, era de um aluno, e aí ele colocou ali, né, no final, tudo maiúsculo, como medida de justiça. Eu falei assim, para que você está gritando aqui? Para que você está gritando a sua Às vezes experiência? Isso não é. às vezes é até modelo, mania. Só que É, essa interpretação, esse filtro tem que existir. Porque é. não precisa, não precisa. Às vezes numa Aí é audiência uma. você consegue demonstrar que tá ali com os Sim, ânimos, né, e tal. Mas no papel não é com isso que você vai vencer, que teu não, argumento será melhor ou pior. as palavras já têm a sua potência, né? Você sabendo Uhum, utilizá-las bem, com bom português, tudo, elas já têm sua uhum. potência e alcance. Eu vejo mesmo, poesias, muitas poesias, as pessoas choram lendo uma poesia. Isso não é uma poesia com caixa alta, uma gritaria para fazer. Não, é simples, a palavra ela tem essa Amarela, potência. verde. Então, faça um destaque delicado, justo, honesto esteticamente com a Uhum, sua peça. O juiz vai entender o que você está falando, a ênfase que você quer dar. Mas não vir uhum. colocar um monte ali de exclamação. Não, cara, isso aqui não é o WhatsApp. Né? É uma peça Ainda processual. bem. Ainda, né? É. Ainda não é. Gente, mas são esses os pontos. Acompanhar essa aula do começo ao fim, sem dúvida, vai te ajudar muito. Se você chegou agora, se você chegou do meio para o fim, assista completa. Eu vou subir depois também para o YouTube, aviso vocês aqui. O Pedro avisa lá no Instagram dele também. Porque vai agregar muito valor. E já ali no começo.
se você já tem uma noção da inicial, que a gente deu uma aula no encontro aqui, agora já tem a questão da contestação também, cada vez vai agregando mais valor, mais preparados vocês estarão para, de fato, conseguir enfrentar isso, seja no estágio, para quem ainda tem a oportunidade de conseguir um estágio, ou até mesmo já sozinho. Tem muita pessoa que assiste a gente aqui que já é advogado, já tá, então vai agregar muito e utilizem essas ferramentas e sintam a diferença, porque faz muita diferença. E esse nosso bate-papo semanal aqui, nós estamos com uma ideia, né, Lúdia, até de fazer um curso de estágio. A gente está modelando aí algo exatamente com a ideia de que, assim, eu e a Lúdia, a gente tem essa ânsia de ensinar, né, de compartilhar esse conhecimento prático. Por exemplo, eu dou aula na faculdade, mas é uma parte teórica e muitas vezes tem uma certa distância e não dá tempo. Fica naquela vontade, fazer, né? A prática, toda demonstração, né? Com o sistema, com os processos reais, tudo. Então a gente está elaborando aí um curso bem prático exatamente daquilo, né? O advogado quer ensinar, o estagiário quer aprender. A gente vai partir desse pressuposto. Cada linhazinha, cada detalhe. Desde a parte assim de atendimento, a atenção com o português, as dicas de português, de estética. A gente está elaborando um projetinho bem bacana para você já ter primeiro, perder esse medo, né? Você se prepara 5 anos na faculdade e tem medo de fazer as peças processuais, insegurança, de audiência e tudo mais. Então a gente está querendo assim, bom, é como se você fizesse um estágio no escritório, simular casos reais, fazendo correção, dando feedback, orientando. Em breve a gente fala mais para vocês. Isso, tá? Gente, apenas preparem-se, porque a gente está com esse projeto aí, essa coisa, essa surpresa, essa questão, enfim, vai ficar muito bacana e cada vez mais visível para vocês essa questão da prática agora civil também, com o Pedro, que tem essa base aí, essas aulas, porque ele sabe mais ainda a necessidade e essa ausência de preparação que as pessoas saem aí no mercado, e a gente não quer que vocês saiam dessa forma. E sempre tem tempo de aprender, até mesmo para quem já é advogado, já passou 2, 3 anos e a pessoa está desanimada de trabalhar porque tem medo de fazer. Nosso papel é tirar esse medo. Vocês estarão sempre com a gente aprendendo cada vez mais. E com certeza na semana que vem esse tema da reconvenção será bem bacana também. De uma maneira mais simples possível, a gente tem que explicar aqui, deixar bem claro para que vocês aprendam de verdade, sem mimimi, sem ficar girando na teoria. A gente já vai direto na prática de como fazer dentro do processo civil. É isso aí. Em breve a gente traz mais. Aos poucos a gente vai dando a cada quarta-feira a gente solta um pouquinho aí de novidade do curso que a gente está elaborando. Então é isso aí, gente. Eu agradeço cada um de vocês que passar, de você que passou, que você vai assistir lá na frente, vai compartilhar com seus amigos, depois lá no YouTube a gente sobe também o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e que utilizem, peguem a matéria, peguem a aula, assistam, se dediquem. Não basta ter, assim, a gente faz aqui um conteúdo bem, bem fácil, eu coloco umas coisas, mas tem hora que você tem que sentar ali e estudar e se dedicar, porque não tem como ser tudo muito mastigado, muito fácil. Pegue essa aula e assista ela do começo ao fim, assim como todas que a gente está dando aqui. Dando de forma assim, né? Tá na sua mão, é só estudar. Tá na mão, tá no jeito, tá fácil de conseguir aí esse conteúdo. E a gente tá sempre aberto às perguntas, às sugestões. Vamos seguir nesse gás que não pode parar com OAB, sem OAB, com aula, com prova. A gente tem que continuar. É isso aí. Então, eu vou finalizar aqui. Pedro, obrigada mais uma vez. Semana que vem a gente está aqui de volta. E a gente continua compartilhando com o pessoal esse conteúdo tão importante. E semana que vem a reconvenção aí. Já colocamos o tema, hein? Não tem como voltar atrás. Combinado. Vamos para a reconvenção semana que vem. Lud, então valeu, é isso aí. Muito obrigado. Pessoal, até semana que vem. Para quem tem que estudar, bons estudos. Para quem tem que trabalhar, bom trabalho. É isso aí. Tchau, tchau, Pedro. Até mais. Tchau, tchau.